Fala pessoal, tudo bem? Tava conversando agora há pouco com um colega meu e ele me questionou: Jonatas, como é que tu consegue organizar o teu dia? Como é que tu consegue executar tantas coisas dentro do dia? Como é que tu organiza a tua agenda para que tu consiga ter um dia de fato produtivo? Lembrando, estar ocupado não é o mesmo que ser produtivo, né? Então, como que você monta uma agenda para conseguir produzir tanto, para conseguir realizar tanto? Eu sempre tive uma grande dificuldade com relação a isso no passado. Tentei organizar a agenda de um jeito, tentei organizar de outro e depois de juntar várias técnicas e ideias diferentes, eu cheguei num modelo que para mim tem funcionado muito bem. Eu chego no final do dia com aquela sensação de dever cumprido, de que eu tive um dia completo e muito produtivo. Então eu vou compartilhar com você hoje um pouquinho do que eu faço no meu dia a dia, qual que é a estratégia que eu uso para ter um dia um pouco mais produtivo. Começo dividindo o meu dia em 3 períodos diferentes, tá? Tem o período de ativação, o período de manhã cedinho, tem o teu dia inteiro completo aqui, a gente já vai falar sobre ele, e tem o período final aqui de encerramento. Primeira coisa do meu dia é a minha rotina de ativação. O que é a minha rotina de ativação? Como o próprio nome já diz, ela é uma rotina. Então, eu já sei o que eu vou fazer na hora que eu acordo. Que às vezes a gente perde muito tempo naquele delay. Ah, que dia é hoje? O que tem para fazer? Pega o celular, vai para a rede social, quer ver como é que tá o tempo. O que será que eu tenho para fazer hoje? E só nesse período aí tu já perdeu um tempão. Para as várias decisões que tu tem que ver enquanto tá ligando tua máquina, ligando o teu computador. E eu vou ensinar vocês uma estratégia para você não precisar perder esse tempo, para você já acordar no pique. Rotina de ativação. Não é regra, estou dizendo para mim o que eu faço. O meu horário da rotina de ativação, ele é entre 5 e 8 da manhã. A minha rotina de ativação, ela começa com banho gelado já para acordar, para dar aquele start no dia, café da manhã, academia, meditação e depois eu chego no escritório. Eu vou para o escritório em torno das 8 horas da manhã. Por que esse horário eu faço isso? Em primeiro lugar, esse horário de manhã é o horário que a gente está com o pico de energia mais alto, é o pico máximo de energia, tá? Então é um horário que tu consegue extrair o maior potencial teu, tá? Então eu gosto de usar tarefas, então eu gosto de acelerar e ter tarefas mais dinâmicas no começo do dia e deixar as tarefas mais tranquilas para o final do dia. Quando chegar 8 horas da manhã que eu chego no escritório, eu já estou com meu pico de energia lá em cima, né? Eu já pratiquei uma atividade física que já gerou endorfina e, sei lá, dopamina, um monte de substância aí que o organismo produz quando você pratica atividade física. Já tomei um café da manhã, já meditei, enfim, já estou no pico de energia. E entre 5 e 8 da manhã, muito pouco provável vou ter um cliente para atender, muito pouco provável vou ter uma consulta médica, vou ter um compromisso com alguém entre 5 e 8 da manhã. É um horário só meu, então eu consigo ter uma rotina entre 5 e 8 da manhã. Aqui vem todo o restante do dia, vamos dizer aqui o dia útil, o horário útil do dia, que eu vou deixar ele para o final. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a rotina de encerramento. A rotina de encerramento tem uma parte aqui onde eu faço, vamos chamar aqui de parte 1, tá? Nessa parte 1, eu faço coisas como tarefas domésticas, que seria fazer a janta, adiantar o café da manhã do dia seguinte, deixar tudo preparado para o dia seguinte, dar uma ajeitadinha na casa, né, preparar a roupa que eu vou usar no dia seguinte, se tiver que lavar roupa, fazer tarefas domésticas em geral, que eu faço aqui. Absorção de conteúdo, que é onde eu vou estudar alguma coisa, eu vou ler alguma coisa, eu vou consumir alguma coisa de conteúdo. Repare que aqui já é um pouco mais light o negócio, né? Não é uma coisa que exige algo muito intelectual, eu não estou falando de um estudo muito aprofundado aqui não, tá? E nada de esforço físico demais também, então eu vou relaxando, né, no final do dia. Esse tipo de atividade, e aí entra a parte principal, que é a parte 2, que eu chamo da parte do diário de bordo e programação do dia seguinte. O que é esse diário de bordo? Nesse diário de bordo é o momento em que eu paro, tem um horário para isso, tá? É o horário que eu digo, cara, agora é o horário do meu diário de bordo. Normalmente eu faço isso às 21 horas. Né? Isso aí não é regra para ninguém, cada um vai estabelecer dentro do seu horário. 21 horas normalmente eu faço meu diário de bordo, que é uma análise do dia, cara, como é que foi meu dia hoje? Foi produtivo, não foi? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? O que poderia ter feito diferente? Como que eu posso fazer para amanhã ser melhor e etc. E eu programo já, na sequência do diário de bordo, eu faço a minha agenda do dia seguinte, onde eu vou ver o que eu tenho de compromisso, o que está marcado e tal, e eu começo a organizar a agenda do dia seguinte. Tudo que eu tenho para fazer no dia seguinte, eu vou jogando numa lista. E aí que começa, dessa lista, que vai começar esse dia. A parte do dia. Então eu vou ter lá a minha to-do list, né? A minha lista de tarefas. Tudo que eu tenho para fazer
tudo, absolutamente tudo que eu tenho que fazer, eu vou relacionando aqui embaixo. Isso eu vou fazendo até no decorrer do dia. Surge uma demanda, eu digo, cara, bota na minha lista de tarefas. Eu vou lá, vou jogando na minha lista de tarefas. Eu uso o Trello para fazer isso, é um aplicativo bem interessante, tá? Tu cria quadrinhos, pode fazer no Excel, pode fazer no papel e caneta, como você preferir. Então eu jogo tudo no To-Do List. Nesse horário aqui, do meu diário de bordo, da minha organização, de noite, eu vejo dentro disso daqui, o que é urgente, o que eu preciso resolver amanhã, o que é prioridade máxima. Pô, é um contrato para resolver, é uma consulta médica que tem marcado, é um cliente que eu tenho com horário marcado para atender. São compromissos assim, de urgente, não tem como, inadiáveis, são de altíssima prioridade. Então eu relaciono aqui tudo que é urgente. Eu tenho uma outra coluna aqui de tudo que é importante. Ah, isso aqui são coisas que eu tenho que fazer, né? São coisas que existe uma certa prioridade também para que eu execute elas. Tá? Claro que eu não posso encher de coisa, vou jogar tudo isso aqui no urgente, daí fica uma loucura. Tem que entender, né, o que tem de urgente mesmo, o que é importante e aqui o que é circunstancial. Essa estratégia aqui, isso daqui, tá no livro A Tríade do Tempo do... Meu Deus, fugiu o nome dele agora. Cara, esqueci o nome. Daqui a pouco eu lembro, mas pesquisei. A Tríade do Tempo. É onde ele fala isso aqui. O que é urgente, o que é importante, o que é circunstancial do teu dia, tá? Isso aqui eu faço de noite. Eu já estou tranquilo, não dá, o que eu tenho que fazer amanhã? Né? Isso aqui não me exige tanto esforço para eu organizar o dia. E aí, com essa agenda organizada, faltou o terceiro passo aqui da noite, né? O terceiro passo, depois que eu faço tarefas domésticas, diário de bordo, agenda do dia seguinte, o terceiro passo, que começa ali às 22 horas, que é a rotina de encerramento mesmo, é a minha hora de merecimento, minha hora de tomar um banho quentinho, ouvir uma música relaxante, tomar um chazinho, né, fazer alguma coisinha que eu gosto, assim, durante 1 hora mais ou menos, é o momento em que eu me permito relaxar um pouco, ficar mais à vontade. Eu tenho até as 23 horas para isso, que é o horário de dormir, né? Então, das 23 até as 5, mais ou menos. Claro que, gente, a vida não é tão quadriculada, às vezes a gente foge um pouco dessa regra, enfim, mas em linhas gerais é isso. Agora a gente vai para a parte principal, que é essa daqui, ó. Essa parte aqui do meio do dia, a parte principal do dia, a parte útil do dia, que ela vai ser entre 8 horas da manhã e 19 horas, mais ou menos, que seria o horário comercial, basicamente, tá? Então, como que eu divido isso na minha agenda? Primeira coisa, quais são os itens urgentes que estão na minha lista? Eu vou selecionar pelo menos 3 coisas com as quais eu me comprometo a fazer no dia seguinte. Ali vão estar compromissos que envolvem outras pessoas, que eu não posso desmarcar. Vamos supor que às 8 horas eu tenho lá o dentista. Cara, é uma consulta que está marcada. Eu tenho que ir, tá ali, está marcado, tá? E vamos supor que às 14 horas eu tenha um atendimento com um cliente. Está marcado com o cliente, isso aqui é prioridade, né? Tem que ter uma certa prioridade. E vamos supor que eu tenha mais um compromisso urgente que eu tenha me comprometido, né? No meu diário de bordo eu falei, cara, tem 3 ações que eu me comprometo a fazer no dia de amanhã. Uma terceira delas eu vou colocar aqui. Aí que começa a sacada. Os compromissos urgentes, eles devem ter um espaço muito grande entre um e outro. Eu não vou colocar, por exemplo, um compromisso urgente aqui às 9 horas ou às 10 horas, né? Ou às 13 ou às 15. Então eu procuro jogar eles bem elásticos nos que são urgentes. Eu boto 8, 14 e aqui eu vou colocar, sei lá, 18 horas, 19 horas. Vamos botar aqui 19 horas. Tá 18. Às 19 eu já estou começando o meu outro processo ali. Vamos lá. 18 horas, compromisso urgente. Eu estou considerando no exemplo aqui compromissos de 1 hora, tá? Importante, a gente precisa perceber que existe o período de deslocamento de um lugar para o outro. A gente ainda não consegue se teletransportar. Se você conseguir, você me ensina aí, por favor, que seria bem interessante. No atendimento, por exemplo, eu vou ter um delay para ir até o local do atendimento e um delay para voltar de lá. Então vamos considerar aí uma meia hora, sei lá, dependendo do trânsito, dependendo do local onde depende muito da sua cidade também. Então eu tenho que deixar um lapso de tempo aqui, uma janela de tempo para isso daqui. E aí eu vou começar a jogar os compromissos importantes. Os compromissos importantes, eles vão ficar no meio termo aqui. Também não vão ficar tão colados dos urgentes, mas também eles podem ficar no meio entre esses aqui, ocupando essas lacunas. Então eu posso jogar um compromisso importante aqui às 10 horas, por exemplo. 10 horas, compromisso importante. Eu quero outro compromisso importante. Então aqui 14, 14h30, vamos considerar 15. Às 16 horas eu posso jogar outro compromisso importante. E outro compromisso importante aqui às 16 horas. Ok. Então sobrou um pouco de espaço aqui para eu tratar com os compromissos que são circunstanciais. São as coisas que eu consigo. O que é o circunstancial? É aquilo que se eu não executar no dia de hoje, tá tudo bem.
eu consigo fazer no outro dia. É uma coisinha que está na minha lista, lá está me incomodando um pouquinho, cara, eu queria resolver aquela situação lá, tem que fazer uma pendência que eu tenho que resolver, mas não é uma coisa urgente, não é uma coisa que tem um prazo, só está ali te incomodando. Então, pô, vamos colocar isso daqui, por exemplo, 11 horas, né? 11 horas, considerando que do meio-dia até 1h30, tu vai almoçar descansado, tranquilo e tal. Então aqui 11 horas eu boto alguma coisa circunstancial, eu posso colocar outra circunstancial aqui às 17. Por que isso? Porque surgem imprevistos, como eu falei no começo do vídeo, surge alguma demanda nova. No meu caso, por exemplo, tem uma equipe toda trabalhando ali, eu tô aqui no meio desse negócio, daqui a pouco, cara, tem uma proposta aqui, tem que ir lá, tem que negociar, falar com o proprietário, gerar contrato, pegar documentação, uma demanda muito grande, que toma um tempo, e ela é urgente, e ela é tão urgente que ela surge na hora e tem que ser resolvida na hora, entendeu? Então essa que tem que ser resolvida na hora, eu jogo, por exemplo, cara, eu cancelo isso aqui eu vou jogar para outro dia, e eu jogo ela aqui. Eu vou arrumar uma janela de tempo ali dentro da minha agenda, eu mato um compromisso que não é tão importante para poder executar um compromisso de maior prioridade. Aí algumas coisas, 2 detalhes que são importantíssimos e fundamentais para isso daqui funcionar. Primeiro deles, assim como supostamente aqui no exemplo, às 8 horas você tem um compromisso com o seu dentista, às 14 horas você tem um compromisso com o seu cliente, tem outra pessoa que depende de você e tal, leve os outros compromissos que você tem, as outras tarefas que você atribuiu para esse dia, como compromissos reais. Leve a sério isso daqui como compromisso. Segunda dica, quando você estiver no dentista, esteja no dentista. Quando você estiver atendendo o cliente, esteja atendendo o cliente. Quando você estiver nessa outra situação importante aqui das 10 horas da manhã, esteja fazendo isso. Esse negócio de tu tá ali no computador com 7 abas abertas, tu tá com o Word aqui, o Excel aqui, mais o navegador aqui, resolvendo 30 mil coisas ao mesmo tempo e com o celular olhando rede social, cara, isso não vai sair do lugar. Você tem que fechar todas as janelas, fechar tudo e dizer, cara, isso é o que eu vou fazer agora, do começo ao fim. Vou encerrar isso daqui e depois eu vou para esse outro. É importante até você colocar nessas janelas momentos de pausa para você tomar um café, para você bater um papo, para você descansar um pouco, momentos para você olhar suas redes sociais, por exemplo. Você pode começar a monitorar, até para você não perder tanto tempo em rede social. Cara, eu vou ter 1 hora por dia em rede social. Cara, senta lá, fica 1 hora inteira olhando rede social. Eu, por exemplo, produzo conteúdo diariamente ali no Instagram, com uma boa frequência também para o YouTube, Facebook, enfim. Como é que eu consigo produzir conteúdo? Cara, tem meu horário para isso. Tem horário para gravar e para editar vídeo, por exemplo, e tem horário para postar e olhar, consumir um pouco dos outros também. Tem horário determinado para isso. Entende? O que eu não posso é tá lá fazendo uma coisa e tá mexendo no celular, tá resolvendo outra, tá com um cliente mexendo no celular, por exemplo. Isso aí é completamente inaceitável. Então, trate compromisso como compromisso, independente de estar dependendo de outra pessoa ou não. E quando estiver fazendo uma coisa, faça aquilo que você tem que fazer, senão você vai se perder e vai se atrapalhar. Espero que você consiga se organizar, espero que tenha sido claro e que funcione para você esse método que eu uso, que eu acho que é sensacional. Para mim, funciona muito bem e eu espero que você goste também. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de deixar o seu like e compartilhe também com seus colegas. Valeu, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.